Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. No começo do mês de junho, eu estava pensando sobre um tema e me veio à mente fazer uma homenagem às mulheres, tratando de um assunto que diz respeito às reencarnações conhecidas de Joana de Ângeles. Aí, como é um tema histórico, vasto, eu precisei de mais tempo para estudar. Resolvi então fazer essa palestra no mês de julho e começaria pelo Allan Kardec, passaria por aqui, mas por conta de uma viagem, eu antecipei o dia da minha palestra no Allan Kardec. E por uma dessas felizes coincidências da vida, a palestra foi feita no dia 2 de julho, que na manhã daquele domingo eu fiquei sabendo, através da página do Instagram da Mansão do Caminho, que era comemorada a independência da Bahia. Uma feliz coincidência que mais para frente nós vamos entender por que foi uma feliz coincidência. E foi uma palestra que a sua preparação para mim se deu de maneira bastante especial. Porque quando nós vamos lendo, estudando, nós vamos fazendo aquela viagem psíquica, eu revi lugares, eu revi sentimentos, eu revi momentos, principalmente de dois grandes amigos que me receberam muito bem na Itália, que de clientes passaram a ser amigos, inclusive vindo ao Brasil, e que desencarnaram agora durante a pandemia, que foi o Luciano e o Roberto. Mas falar de Joana, para mim, é também algo extremamente especial, porque é um espírito pelo qual eu tenho muito respeito, tenho muito carinho, e que, no decorrer da palestra, eu acredito que para aqueles que não têm conhecimento sobre a história desse grandioso espírito, possamos ter uma pálida ideia do que se trata. Eu convido a todos, então, para que a gente possa fazer aquela viagem psíquica aos tempos de Jesus, revivendo a região da Galileia, que é uma região salpicada à época de pequenos povoados, de pequenas cidades, que abrigava o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, que é uma região de verdura, de clima bastante ameno, agradável, onde desabrochavam flores em todos os matizes, em todas as cores, e as aves cobriam os céus azuis sobre aquelas águas que pareciam muito mais uma gema verde turquesa encravada no meio de algumas montanhas. Ali, em uma dessas cidades, Cafarnaum, nós vamos encontrar um casal que, recém-chegado à cidade, vindos de Jerusalém, foram ali para refrescar um pouco, respirar um pouco daquele clima ameno e tranquilo. Era Joana, esposa do intendente Cusa. Cusa era um alto funcionário de Herodes Antipas. Aqui é interessante nós separarmos Herodes o Grande, que foi aquele que disparou à época que Jesus havia nascido, a matança das crianças menores de 2 anos. Mas Herodes Antipas, o seu filho, foi aquele que autorizou a prisão de João Batista e a sua degola. Cusa era um exímio na arte de servir a 2 senhores. Era um dissimulador. Ele atendia os interesses dos romanos, ao mesmo tempo que atendia os interesses dos judeus. E assim ele ia ganhando notoriedade,
ele ia ganhando poder e ali ele ia ganhando também muito dinheiro. Joana vivia um casamento muito complicado, porque Cusa era uma pessoa difícil, era uma pessoa que não respeitava o lar, e era uma pessoa que dentro de casa parecia muito mais um déspota. E numa dessas tardes, depois de uma discussão, a criada de Joana, observando o seu rosto bastante triste, ela estava chorando, convidou Joana para que pudesse ter com certo Galileu, que a notícia já havia se espalhado pela região, que era alguém que consolava as massas, que tirava as dores, era alguém enviado de Deus, que estava na terra para trazer a boa nova. Ela ficou um pouco estranhada com a notícia, mas resolveu ir. E ao final da tarde, geralmente, quando o calor escaldante daquela região dava lugar para uma temperatura mais amena, estavam ali próximo ao lago, onde geralmente Jesus reunia a multidão, as massas, para poder falar da boa nova. Joana se embeveceu com aquele ar sereno que transmitia os olhos claros do Mestre. Jesus, que falava o aramaico ou algum dialeto aromatizado, proferia em uma língua que Joana não entendia nada, porque, como patrícia romana, ela falava o latim. Mas sem entender as palavras, ela compreendia o que Jesus falava. A sua criada ia traduzindo aos pés dos seus ouvidos uma coisa aqui, outra ali. Mas foi o bastante para que, a partir daquele dia, o rosto de Joana de Cusa fosse visto entre as massas à beira do lago, sempre ao cair da tarde, acompanhando Jesus em todas as suas pregações. Joana sentia que algo havia mudado dentro dela. Ao mesmo tempo que ela queria ter com Jesus, para falar dos seus problemas e tentar achar uma solução, ela queria ter com Ele para que pudesse dizer a Ele que ela estava disposta a deixar tudo e a seguir o Mestre. E uma bela noite, uma dessas noites bastante frescas, de céu estrelado, uma patrícia romana muito bem vestida, no entanto, sob um capuz, seguia até a casinha de Simão Pedro. Ela havia conseguido uma rápida entrevista com Jesus, e ali, tendo com o Mestre por alguns momentos, Joana narrou seus problemas e também ofereceu para segui-lo. Humberto de Campos, buscando os arquivos do plano espiritual, capta a essência desse diálogo, que é um pouco extenso e que o tempo não nos permite lê-lo todo. Então eu fiz um resumo da síntese do diálogo, mas que todos podem procurar em Boa Nova, se não me engano, no capítulo 15. Mas então, Joana de Cusa chega até Jesus, ele a acolhe com muita ternura e Joana pondera. Ela agradece e diz: Mestre, eu queria muito segui-lo. E Jesus responde: Joana, agradece ao Pai o haver te julgado digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligado a ele se não houvesse para isso razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Joana deixa entrever no brilho suave dos olhos a íntima satisfação que aqueles esclarecimentos lhes causavam, mas interrogou: Mestre, não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios?
Agindo assim, não estarei reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino? O Cristo sorriu serenamente e retrucou: o pai não impõe a reforma a seus filhos, Joana. Esclarece-os no momento oportuno. Sê fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Volta ao lar e ama o teu companheiro como maternal divino que o céu colocou em tuas mãos, para que tales uma obra de vida, sabedoria e amor. Joana de Cusa experimentava um brando alívio no coração, enviando a Jesus um olhar de carinho e agradecimento, e saindo, ainda ouviu-lhes as palavras: vai, filha, ser fiel. Joana, a partir daquele momento, sentiu uma transformação profunda que operou em sua alma. Ela não mudou apenas a sua relação com o marido, mas ela mudou a sua relação consigo mesma, com as pessoas à sua volta, e imprimindo em sua trajetória espiritual um novo e decisivo rumo que seria determinante para a sua evolução. Ela começa então a ter o despertar da sua consciência espiritual. Joana de Cusa procurou esquecer as características inferiores do marido e se ater apenas naquelas que ele possuía de bom. E se aprofundou no trabalho. A partir dali ela continuou seguindo o mestre, mas ela usava da sua condição muitas vezes para poder auxiliar, para poder ajudar. Mais tarde, ela teve que retornar a Jerusalém, naturalmente acompanhando o marido, mas foi no exato momento que Jesus também voltou e outras mulheres também o acompanhavam. Os dias passam e Joana de Cusa fica sabendo que Jesus havia entrado em Jerusalém e depois tinha sido preso. Muito próxima a Cláudia, esposa de Pilatos, que era um dos que estavam praticamente participando do julgamento de Jesus, ela foi até o palácio, quase no mesmo momento que Lívia, esposa do senador Publio Lentulus, também esteve no palácio para poder falar pessoalmente com Pilatos, e todas tentando interceder em favor de Jesus. Mas Jesus é condenado, vai ao suplício, e Joana de Cusa acompanha todo o Calvário, como narra Lucas no capítulo 23, no seu versículo 49. Ela vai acompanhando Jesus e de longe assiste a sua crucificação, vê o momento que Jesus expira. E mais tarde, Joana de Cusa estava entre as mulheres que viram o sepulcro vazio, depois que ele ressuscitou e apareceu para Maria de Magdala, como narra Lucas no seu capítulo 24, versículos de 1 a 10. Joana de Cusa também teve a oportunidade de ver Jesus ressurrecto. E ela estava naquele momento do Pentecostes, onde, em um grande fenômeno de efeitos físicos, aquelas pessoas que ali estavam começavam a falar no seu dialeto e no seu idioma nativo, onde os seus iguais entendiam, e que Jesus ao final ascendeu e não mais foi visto como alguém ressurrecto. Mais tarde, nasce o segundo filho de Joana de Cusa, e o tempo caminha e ela não esquece as palavras de Jesus e transforma suas dores em hinos de redenção, em triunfos de cada dia. Os anos passam, as perseguições políticas, o ódio e as ideias rancorosas e de vingança, por ter a sua vaidade ferida, leva Cusa a uma enfermidade bastante severa. E em uma noite de sombras tempestuosas, ele volta para o plano espiritual. Tudo parece conspirar contra Joana de Cusa, viúva, 2 filhos.
Numa situação onde, à época, uma mulher que perdesse o marido, ou deveria ser cuidada pela família, ou partir para a prostituição. Joana de Cusa, enfim, cheia de alegria sincera, esqueceu a sua vaidade, que praticamente nunca teve, esqueceu os confortos que o dinheiro sempre deu a ela e se lançou ao trabalho. Foi trabalhar de serviçal na casa daquelas ex-amigas de sociedade, aquelas patrícias que muitas vezes, vendo Joana de Cusa cuidar dos seus filhos, questionava como que alguém como ela poderia, entre aspas, se humilhar daquele jeito. E ela não se importava, porque quando questionava isso, ela disse: por que eu me envergonharei? Jesus trabalhou numa carpintaria humilde, portanto, eu também devo trabalhar. Os anos se seguem, e mais tarde, de cabelos brancos, já bastante surrada com o tempo, Joana de Cusa é vista a bordo de uma galera como uma servidora humilde, seguindo a Roma. No ano 68, quando as perseguições aos cristãos reacenderam, porque Nero, depois de botar fogo em Roma, colocou a culpa em cima dos cristãos e, para se ver livre, inclusive da pressão dos seus pares, retomou a absurda perseguição, promovendo espetáculos tenebrosos, onde muitas vezes ele mandava atar a postes no jardim do seu palácio, Domus Aurea, e atear fogo para que aquelas tochas humanas pudessem iluminar a sua noite, enquanto ele tocava lira. E numa dessas, ali próximo, estava atado a 2 esteios, uma senhora idosa e um rapaz seminu, adolescente. Aqui eu quero abrir um parêntese para poder compartilhar um momento, porque eu disse que quando eu estava estudando essa palestra, eu revivi momentos interessantes. Eu estava em Roma, depois de 3 dias de trabalho árduo, onde eu apresentava o projeto de um empreendimento em Riccione, ali no litoral do Mar Adriático. E caindo o final de semana, atrás de um descanso justo, Luciano perguntou se queríamos ir a Veneza, a Milão ou Roma. Claro que os 3 colegas que estavam comigo optaram para ir em Milão, porque eles queriam assistir o jogo do Milan. E eu queria conhecer Roma. Por fim, Luciano falou: não há problema, nós vamos às 3 cidades, mas começamos por Roma. Saímos no outro dia, por volta de 6 da manhã. O meu relógio biológico ainda estava no horário do Brasil, que seria naquele momento 1 da manhã, então estava muito sonolento. Foi uma viagem de 4 horas. E chegando em Roma, mais ou menos no final da parte da manhã, fomos até o Vaticano, onde inclusive assistimos uma missa que todos os domingos ao meio-dia o Papa sai em uma das janelas, profere algumas palavras em várias línguas. O interessante é que é ali que você descobre quantos brasileiros tem, porque quando ele fala a mensagem em português, os brasileiros se manifestam. E depois combinamos de nos encontrar no lugar que estava a van e saímos. Os outros 3 que estavam comigo, que eram empresários que haviam ido junto, resolveram provar a cerveja de Roma. E eu fui conhecer a parte histórica. Andando ali pela Via del Fore Imperiale, que é uma avenida que desemboca no Coliseu, eu estava maravilhado, porque a parte histórica se desenvolvia em ambos os lados daquela via que, para mim, é uma das mais cosmopolitas que eu já conheci. Chegando ao grande Coliseu, eu dispensei o guia, porque você escolhe se quer entrar com guia, se quer entrar com equipamento
eu já conhecia mais ou menos, e eu queria ficar livre para ter tempo. Ali eu me perdi. Teve um momento que me sentei próximo aonde eram as arquibancadas, fiquei vendo a arena embaixo, local que hoje tem um cruzeiro, que era onde ficava o imperador, determinando sobre a vida ou a morte dos que ali lutavam. E me perdi ali até que, quando me dei por mim, já tinha passado muito tempo, eu desci correndo, porque eu queria entrar no Palatino. E numa dessas também coincidências da vida, eu errei o caminho, subi uma via, me deparei com a igreja, voltei. Quando eu fui até o portão do Palatino, fechado por 1 minuto. Tinha uma senhora australiana que disse, passou 1 minuto. Eu falei, pois é, se fosse no Brasil a gente conseguia entrar. E ali ainda tinha um tempo, eu pensei agora. Olhei, eu estava próximo do Arco de Constantino, onde sai uma avenida, e eu segui por aquela avenida, tocado por algo que eu não sabia, uma vontade de andar. Uns 500 metros pela frente, parei numa das pontas do grande Circo Máximo, aquela arena gigantesca com a sua pista de mais de 650 metros, onde havia corridas de bigas, de quadrigas. E eu fiquei ali observando e tentando reviver os momentos de 2000 anos atrás. Me lembrei que ali no Circo Máximos, mais ou menos onde seria a tribuna de honra, onde ficavam as autoridades, e eu conhecia porque já havia estudado em História da Arte, me lembrei que ali o senador Públio Lentulus havia assistido a sua Lívia ser devorada pelos leões sem saber que era ela. Fiquei observando e localizando o palácio do imperador, onde os restos do palácio do imperador Dominiciano. Eu sei que ele construiu o palácio até ali na ponta da pista para que ele pudesse assistir às corridas da varanda da sua casa. E eu olhei para o lado, porque o Circo Máximo ficava entre o Monte Palatino e o Aventino, 2 das 7 colinas onde estava encravado Roma Antiga. E me deparei com um cruzamento e uma rua mais estreita que subia. E fui subindo. À direita o Monte Aventino. E ali eu fiquei imaginando, ou tentando imaginar, onde seria ali o palácio, um dos palácios do senador Públio Lentulus. Fui até o final daquela ladeira, entrei à esquerda e me deparei com as termas de Caracalla. E fiquei encantado com a opulência, com o tamanho, e sabendo de como foi o império do imperador Caracalla, podia imaginar o que acontecia por ali. E naquele momento, quando eu já voltava, eu me recordei que numa conversa, tete a tete, frente a frente com Divaldo, numa de outras dessas coincidências da vida, atrás de nós tinha um quadro com a pintura do Coliseu, ele dizendo que Joana de Cusa, que Joana de Ângeles, numa viagem que eles haviam feito a Roma, depois da conferência levou ele e tio Nilson ali no Aventino, próximo às termas de Caracalla. E ali se transfigurou e se mostrou para Divaldo, tio Nilson não via, como uma patrícia romana, e explicou que naquele lugar, ela, como Joana de Cusa, havia sido queimada viva junto com o filho, e que o filho era o tio Nilson, e que o outro filho, que era mais velho e que já tinha ganhado o mundo, seria Divaldo, e que naquele momento foi quando eles tiveram o seu primeiro contato, de certa maneira, com a mensagem do Cristo. Nesse ponto o celular toca e vem a mensagem, você está atrasado. E eu desci correndo, emocionado. Os olhos lacrimejando, imaginando como que seria aquilo, como mudava. E o sol já estava descendo, aquele entardecer em Roma, que é único, a hora dourada, a luz dourada, que inclusive muitas empresas de filme locam por conta dessa luminosidade que só tem em Roma. O celular toca de novo, você está atrasado, e eu saí correndo.
Mas lembrando que Joana de Cusa estava ali há 2000 anos atrás. E um soldado estala um achote e diz: abjura, Romana, abjura a esse homem ou você vai morrer por ele. E o seu filho: abjura, mãe, nós vamos morrer por esse tal Jesus. E Joana de Cusa se mantinha calada. O rapaz seminu gritava em lágrimas: mãe, vai deixar nos matar? Abjura, depois que nós saímos, a senhora pode seguir esse tal Jesus? Joana, pela primeira vez, deixa correr uma lágrima. Ela olha para o céu azul e começa a lembrar quando aquele filho nasceu. As dificuldades da gestação, as dificuldades do seu casamento, as dificuldades que ela passou com a viuvez, as dores, os sacrifícios. E se lembrou de Maria, que também havia sofrido muito e que também tinha visto o seu filho morrer. Ela então volta-se para o teu filho e diz: cala-te, filho. Nós não temos o direito, Jesus era puro e sofreu, e deu a sua vida. Nós não podemos nos entregar a esse poder que é passageiro. Cala-te. O soldado então, com achote, dá mais um golpe que corta o rosto e diz: não abjura? Ele então acende os gravetos. E quando as chamas começam a lamber as vestes de Joana, que ela começa a sentir a dor das primeiras queimaduras, o soldado olha para ela e diz: esse teu Cristo só te ensinou a morrer? E ela reúne todas as forças e diz: não, ele também me ensinou a amar-te. E tomba o rosto. E ela sente uma mão no seu ombro e ouve a voz serena de Jesus: tem bom ânimo, Joana, eu estou aqui. Ambos entram no plano espiritual. O tempo passa. A terra mergulha na grande noite medieval. A guerra e a morte se espalha, principalmente na Europa. Em nome de Deus, é instituído o Tribunal do Santo Ofício, depois que havia começado as cruzadas em 1095. O mundo estava se tornando no sofrimento em nome de Deus. Foi quando Jesus chama a reencarnação no proscênio terrestre João, o evangelista. E sobre o céu da Úmbria, em Assis, no ano de 1182, nasce o sol do mundo. Nasce Francisco de Assis, filhos de pais abastados, comerciante de tecidos. Francisco era um negociante muito mais astuto do que o seu pai. Na adolescência vivia o que o dinheiro podia proporcionar. Gastava bastante, mas ele gastava com generosidade, porque ele gastava com os amigos e mais. Ele gastava com aqueles que não tinham pão, com aqueles que não tinham comida, que não tinham roupas. E o pai não aceitava, porque aquilo para ele era algo extremamente inaceitável. Envergonhava a família, porque o filho gastava com pobres. E certa feita, Francisco estava orando na capela de São Damião, e eu ouvi uma voz que diz: Francisco, reconstrua a minha igreja. Ele achou que era para reconstruir a igreja material, e sem entender nada ele começou o trabalho, mas o pai não aceitando, certa feita o prendeu, levou para casa e literalmente o colocou dentro de uma cela. Depois que o pai sai, a mãe solta, Francisco foge, se esconde e depois volta para a igreja de São Damião. Quando o pai o procura e diz: basta,
basta. Ou você volta, abandona tudo isso para cuidar das suas coisas, ou você abre mão da sua herança. Ele então, muito tranquilo, diz: eu não tenho mais nada. A única coisa que eu tenho e que ainda é sua são as minhas roupas. Ele tira as roupas e entrega para o pai. O bispo que estava do lado o envolve com o tecido de linhagem que lá estava e resolve adotá-lo como seu protetor espiritual. Ali nasce Francisco de Assis. Assis é uma cidade medieval que até hoje guarda as suas características. Suas ruazinhas muito estreitas, sinuosas, cheias de rampas, de escadarias. E eu me recordei daquela viagem a Roma, um pouco antes. Nós havíamos saído de Ericcione às 6 da manhã. E eu estava no banco de trás, atrás do banco do passageiro, do carona. E conversando durante a viagem, no começo eu estava meio sonolento. E conversando durante a viagem, que passou até rápida, apesar de 4 horas, entramos numa região montanhosa. A coisa mais linda, as encostas cheias de neve, porque havia nevado naquela madrugada. Em alguns pontos da estrada ainda tinha bastante neve, tinha que se dirigir com bastante cuidado, porque escorrega bastante. E num dado momento, não sei por que eu comecei a sentir uma emoção muito forte. Eu comecei a sentir algo muito diferente que estava acontecendo, quando eu percebi que saímos de uma rodovia e entramos numa grande rotatória. E ali naquele ponto, Luciano olha pelo retrovisor para mim e diz: Carvalho, in questa rotunda vade a destra per Roma e a sinistra per Assisi. Ele disse que nessa rotatória, à direita nós vamos para Roma e à esquerda iríamos para Assis. E parece que meu coração veio para a garganta. Eu disse: Assis? E ele ouviu e disse: sim, Assisi. Quanto dista per Assisi? 15 chilometri. Qual a distância para Assis? 15 quilômetros. A emoção tomou conta. Eu falei: Luciano, per favore, facciamo um giro veloce de Assisi. Ele olhou para mim pelo retrovisor, sorriu, deu a volta na rotatória, saiu da saída de Roma, voltou e nós entramos numa via sinuosa, muito estreita, que ia subindo, fazendo curvas. Depois de mais ou menos uns 10 quilômetros, ele olha para mim e diz: lassù, la Basílica de São Francisco de Assisi. Eu olhei, só vi uma muralha, não deu para ver a Basílica de São Francisco, porque a gente estava muito embaixo. O carro anda e ele diz: avante, a Basílica de Santa Chiara. Santa Clara. E ali eu lembrei que naquele mesmo local, naquele mesmo momento, só que há mais ou menos 700, 800 anos atrás, estava a dona Hortolânia, uma senhora também de família abastada, grávida, muito preocupada com a gravidez. E houve uma voz dizendo que não se preocupasse, porque a sua filha seria a claridade do mundo. Por causa disso, ela coloca o nome na sua filha de Clara. Clara, na adolescência, era uma criança que era uma moça que ouvira falar de Francisco, e havia muita similaridade com o seu modo de ser. Em uma certa feita, ouvindo Francisco falar no domingo de Ramos, quando ele falava na igreja de São Jorge, fazendo o sermão da Quaresma, ele se encanta, procura conhecer Francisco, e passa a segui-lo, procurando fazer exatamente as coisas que ele fazia, mas Francisco nunca forçou nada, e sempre falava que ela precisava seguir Jesus. Nunca forçou ela a tomar decisões.
Mas ela decidiu seguir Francisco. E combinou com o bispo Guido II que ela iria abandonar o palácio que ela morava. Ele organiza com Francisco e mais alguns frades. E numa missa, ele desce do púlpito, vai até ela e dá a senha que aquela seria a noite. Ela volta para o palácio que ela morava, desce para os porões e numa saída, que era a saída do lixo, que às vezes saía pelos cadáveres, porque não se saía com essas coisas, entre aspas, pelas portas principais. Ela solta aquele ferrolho pesado e quando abre a porta, na madrugada, vê que os frades iluminavam com tochas o caminho até lá embaixo, na igrejinha da Porciúncula. Quando ela chega lá, Francisco a recebe e, num ato simbólico, corta os seus cabelos loiros e dá a ela uma vestimenta feita de saco de linhagem atado com uma corda pela cintura. A família então tenta levá-la à força, o pai tenta buscá-la, ela segura e diz que não vai, mas quando o capuz cai e ele vê os cabelos curtos, ele percebe que era um caminho sem volta. Ele volta frustrado para casa e 16 dias depois, no mosteiro das Beneditinas, a irmã de Clara, Catarina, foge de casa e vai e entra para a ordem e recebe o nome de Inês. Os seus pais mandam buscá-la à força e para trazê-la de qualquer jeito, e os empregados tentando arrastá-la. Num dado momento ela cai e se torna tão pesada que nem os 6 homens conseguem erguê-la. Ali é anotado como se fosse o primeiro milagre de Clara de Assis. O primeiro de vários milagres. Milagres que ela fez, como certa feita, que no mosteiro faltava comida, ela disse para as monjas: quantos pães tem? 2? Pique-os em pedaços muito pequenos. Elas picaram e quando voltaram para a cozinha, cada pedaço daquele havia se transformado num pão inteiro. E vários milagres se seguiram e ela sempre sacrificando o próprio corpo e vivia sempre doente. Até que certa feita, depois de recusar o cargo de abadesa, Francisco disse: você precisa ser abadesa porque você precisa exemplificar. Ela aceita o cargo máximo, mas adota o costume de sempre lavar e beijar os pés das madres, dizendo que o líder deve ser, antes de tudo, um trabalhador, como era Jesus. O maior é aquele que mais servia. Várias coisas se seguem até quando Francisco desencarna e ela estava muito doente, não pôde ir ao velório. E quando as irmãs chegam e vão contar para ela, diz: não precisa. Eu assisti tudo aqui do meu quarto projetado na parede. E narrou os detalhes que só os que estiveram lá sabiam. É por isso que a igreja colocou Clara de Assis como a padroeira da TV. Clara, então, muito doente, desencarna no dia 11 de agosto de 1253, aos 59 anos de idade. E 2 anos após a sua morte, ela é declarada santa pelo Papa. O tempo passa, e no século XVII, em São Miguel de Planta, no México, nasce Juana de Albage. Aquela menina, prodígio, que com menos de 5 anos já falavam 3 idiomas, escrevia, dava aulas. E que na adolescência foi conhecida por ser poetisa da escola barroca, dramaturga, filósofa. E ela teve uma passagem muito importante no México e foi considerada uma das últimas grandes escritoras do século de ouro. E foi considerada pelos maiores especialistas como a primeira mulher a defender os direitos de outras mulheres. Porque ela defendia que a mulher tinha o direito de ser inteligente, de dar aulas, de estudar. Por isso ela foi considerada a primeira feminista das Américas. Uma mulher tão grande, mas tão grande, que a sua fama
não desencadeou só as alegrias, mas a ira dos clérigos, que a perseguiu, e foi muito difícil. Em 1695 houve uma epidemia de peste na região, e ela não se abala e vai ajudar as monjas, vai ajudar as pessoas, acaba contraindo a peste e desencarna aos 44 anos de idade, no dia 17 de abril de 1695. Apenas 65 anos depois, nasce aqui na nossa Salvador, Joana Angélica de Jesus. Também outra conhecida menina prodígio, que nasceu em 1761, e que aos 21 anos entra para a ordem que seria no futuro a Ordem das Clarissas. Aquela ordem que Clara de Assis havia fundado. E ela então passa por todos os cargos que podia ter ali no convento da Lapa, que ela havia ingressado aos 21 anos de idade, e chega ao cargo de abadesa. Mas no ano de 1822, o brigadeiro português Luís Madeiro de Melo vai a Salvador para cuidar das tropas, e aquilo gera uma crise muito grande entre os soldados brasileiros. E Salvador vira um campo de guerra. Na madrugada do dia 20 de fevereiro de 1822, aliás, na manhã, soldados, marujos, embriagados portugueses, com a desculpa de se vingar dos revoltosos, tentam invadir o convento da Lapa. Eles rompem o primeiro portão, que é o portão da fachada, e Joana Angélica pede para que aquelas jovens que estavam lá enclausuradas fugissem pelo fundo, por um túnel que ligava a outro local, enquanto ela segurava os soldados. Ela então se põe entre o portão da clausura, o local que eu também conheci, certa feita que estive em Salvador, e o portão de entrada. E ali ela abre os braços e diz: para trás, bandidos, respeitem a casa de Deus, aqui vocês só entrarão sobre o meu cadáver. E uma baioneta calada penetra o seu tórax. E naquele momento onde todas as moças já haviam fugido, ela com muita dor se arrasta até uma cômoda ali perto, onde lá sangra até a morte. Joana Angélica então desencarna aos 61 anos. E quando ela retorna à espiritualidade, no plano espiritual, ela, que mais tarde se intitularia como Joana de Ângeles, recebe o convite para integrar a falange do Consolador Prometido e participou da codificação espírita. No livro Após a Tempestade, na sua última mensagem, referindo os seus componentes da sua equipe de trabalho, Joana de Ângeles anota: quando se preparavam os dias da codificação espírita, que ando se convocavam trabalhadores dispostos à luta, quando se anunciavam as horas preditas, quando se arregimentavam ceareiros para a terra, escutamos o convite celeste e nos apressamos a oferecer nossas parcas forças, quanto nós mesmos, a fim de servir na ínfima condição de sulcadores do solo, onde deveriam cair as sementes de luz do Evangelho do Reino. E pouco espírita sabe que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, temos no capítulo 9, item 7, uma mensagem de Joana de Ângeles, intitulada A Paciência. E no capítulo 18, itens 13 e 15, outra mensagem: dar-se-á aquele que tem, e que ela assina como espírito amigo. Mas se a gente lê, a gente vê a mesma Joana de Ângeles naquela mensagem, a Joana de Ângeles que nos escreve hoje. No plano espiritual, Joana de Ângeles estagia, não vive, estagia numa região muito bonita, sobre a cidade de Salvador. E quando vários espíritos ligados a ela, antigos cristãos equivocados, se preparavam para reencarnar, ela reuniu a todos
e planejou construir sob o céu da Bahia, lá em Salvador, uma cópia imperfeita daquela comunidade que ela estagia no plano espiritual. Ela queria criar uma experiência educativa que demonstrasse para nós a possibilidade, a viabilidade de viver numa comunidade realmente cristã, mas nos dias atuais. Espíritos gravemente enfermos, que não necessariamente vinculados a ela renasceriam como órfãos para ser atendido naquela comunidade. Arquitetos capacitados então foram convidados a fazer o grande planejamento, para fazer o grande projeto. E quando estava tudo esboçado, Joana de Ângeles entrou em contato com Francisco de Assis nas esferas mais altas, pedindo a ele para que intercedesse junto a Jesus e que permitisse a construção daquela unidade. O pobrezinho de Deus concordou com a mentora, se prontificou a colaborar e anotou: nessa comunidade jamais fosse olvidado, jamais fosse esquecido o amor dos infelizes do mundo, ou negada a caridade aos filhos do Calvário, nem se estabelecesse a presunção que vermina a destruir os melhores edificações do sentimento moral. Nos séculos, um século depois, os mesmos filhos de Joana de Cusa, o que havia sido queimado vivo e o outro, se juntaram, já reencarnaram, e técnicos espirituais espalharam pelos céus, acima do pau da lima, ozônios especiais, a fim de limpar aquela atmosfera, para que ali nascesse a mansão do caminho, que é o nome que faz alusão à velha casa do caminho. E nesse íntere, colaboradores da Grey, da equipe de Joana de Ângeles, foram reencarnando em vários locais, em vários tempos, uns antes, outros depois, mas todos preparados para levar a mensagem do Evangelho. E que quando fossem chamados ao trabalho, pudessem, dentro das suas capacidades, atenderem aqueles compromissos que foram assumidos na espiritualidade. Divaldo diz que Joana de Ângeles hoje trabalha com Isabel de Aragão, a espanhola rainha de Portugal, indo periodicamente nas esferas mais inferiores, nas zonas mais inferiores, auxiliar os espíritos mais sofredores. E a respeito da sua volta, quando foi questionado, para encerrar, Divaldo anotou: Joana voltará em breve, será médium, possivelmente uma experiência evolutiva nova para ela, na qual poderá adquirir e desenvolver os aspectos e facetas que ainda necessita ou deseja desenvolver. Fará parte da geração nova descrita por Kardec, trazendo inteligência precoce e propensão para as crenças espiritualistas. Sem dúvida alguma, será espírita e tratará também, segundo o codificador, uma vocação inata para o bem, fruto das conquistas intelectuais e morais já realizadas. Mais uma vez, seguirá fiel a Jesus, com seus testemunhos de amor e coragem, lutando não apenas pela emancipação feminina dos grilhões do machismo e do autoritarismo, mas prosseguirá na luta pela libertação das almas humanas, da canga das imperfeições que ainda nos caracterizam e nos impedem de fazer aflorar o diamante da fé, da ternura e do amor não vivido, que segue engastado no coração de cada um de nós. Eu sugiro estudar mais sobre esse grandioso espírito, que deu para a gente perceber o quanto está muito próximo de nós, na maioria das vezes, ao alcance das mãos, porque podemos ler Joana a qualquer momento. Dizem que ela tem uma leitura difícil, e Divaldo uma vez questionou, ela disse: como? A doutrina nos convida à nossa aculturação, nós precisamos aprender a estudar, a ler. Então não faz nenhum sentido se eu falasse muito fácil.
Mas quando a gente acostuma, nós percebemos que a linguagem não é difícil. Apenas nos convida ao estudo. Que Joana, que Francisco de Assis, que os bons amigos espirituais dessa grande equipe possam nos iluminar a todos. Possa abençoar esse resto de semana e que Jesus continue nos abençoando. E que assim seja. Obrigado, Carvalho. Quando o Carvalho chega aqui, ele faz a gente relembrar tanta coisa do passado, assim, que a gente vai, igual você falou, a gente fica viajando. A mesma obra que você estudou sobre Joana, eu estou estudando sobre Maria. Então, também é outra grande história para a gente trazer, assim, que é muito interessante. Então, são relatos que a gente vai viajando no tempo e vai lembrando o quanto esses espíritos trabalharam em prol do que a gente tem que fazer hoje para a gente levar a mensagem deles o melhor possível que a gente é capaz, né? Obrigado pelas palavras, a gente agradece muito. Aos nossos irmãos, agradecemos mais uma vez a presença, que Jesus esteja no coração de todos. Lembrando que a gente vai estar realizando nesse momento o passe coletivo. Todos vão estar recebendo essa energização, essa luz protetora. E aqueles que vão estar fazendo seu tratamento de desobsessão, depois do passe, vão aguardar para receber o passe desobsessivo. Então vamos nesse momento elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Ó Pai de infinito amor e de bondade, depois de grandes palavras, nosso irmão veio trazer esse grande conhecimento, desses espíritos de luz que nos fortalecem tanto. Pedimos humildemente pelo auxílio dessa grande cúpula espiritual que sempre está aqui ao nosso lado, a nosso alcance. Basta que a gente tenha o coração aberto para receber, para que entre no lar, na família, na vida de cada irmão aqui presente, de cada irmão que se encontra nesse momento nos acompanhando através da internet, das redes sociais. Que Jesus, com essas equipes de trabalho, essas equipes que a todos os instantes não tem um minuto de cansaço e que buscam sempre estar fazendo esse trabalho de amor, levando a mensagem do Cristo, levando o amor do nosso Mestre para toda parte, possa estar entrando no coração de cada um, possa estar nesse momento fazendo essa limpeza, aliviando toda a dor. Essas equipes de médicos e enfermeiros que aqui se encontram nesse grande hospital espiritual, que está nesse momento medicando cada irmãozinho necessitado, cada irmãozinho que sente aquela dor. Sinta essa presença, sinta a força dos bons espíritos nesse momento, derramando o bálsamo de amor, de paz sobre cada coração, sobre cada enfermidade, para que a gente possa, ao fim desse dia, retornar aos nossos lares, retornar às nossas famílias com esse amor divino, levando essa luz, a luz que recebemos nesse momento, que ampara todas as dificuldades, que fortalece todos os corações, seguindo a mensagem de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males. E que assim seja. E que nossa Mãe Maria, com seu manto de amor e de luz, possa estar acalentando, fortalecendo, intercedendo sobre cada um de nós, nossas falhas, nossas dificuldades, para que todos possamos aprender com os erros que passamos em nossas vidas e seguir o caminho de Jesus, o caminho que Maria, que Joana, que Francisco de Assis, que Bezerra de Menezes, Eurípides Passanufo, tantos nos trazem através dos seus ensinamentos. Que Jesus abençoe a todos, que tenhamos uma noite de paz e de luz, e que assim seja.
Agradecemos a presença de todos, e todos aqueles que vão retornar aos seus lares tenham muita luz nos seus corações. Aos que vão fazer a sua desobsessão, aguardem que vão ser chamados pela senha, e os irmãos que estão em seus lares vão fazer a desobsessão, mantenham seus pensamentos firmes por mais 10 minutos para receber o passe desobsessivo. E que assim seja, que Deus abençoe a todos, e até terça-feira no nosso estudo do Evangelho.